conhecimento, eu sou evangélico, gosto de estudar muito a Bíblia, gosto de estudar sobre o que a religião pensa diferente de nós, entendeu? Então eu quero fazer aqui uma comparação, qual é a diferença de nós como cristianismo para as outras religiões, ok? Analisando o espiritismo, qual é a diferença entre os evangélicos e o espiritismo, ok? Então, o cristianismo e o espiritismo. Em primeiro lugar, o espiritismo ele crê na reencarnação. O que significa reencarnação? Reencarnação significa que a pessoa morre e o espírito sai do corpo, vai habitar em outro corpo, que significa vai reencarnar, e aí vai ter um processo da purificação através da reencarnação até um dia ser um espírito perfeito, amém? Então essa é a diferença de nós como os evangélicos que cremos no cristianismo. A diferença é porque nós cremos na ressurreição. O que é a ressurreição? É que o nosso corpo, aqueles que tombar, a partir dessa vida, um dia vai ressuscitar. E quem nos deu a garantia foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então nós vemos aqui também que Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva. Então mostra que também a igreja em Cristo, e quando Jesus vier, a igreja será ressuscitada, ok? Tá bom? Então nós cremos na ressurreição. O espiritismo ele crê na reencarnação. Qual é a diferença entre as testemunhas de Jeová também para nós evangélicos? E nós cremos, qual é a diferença? Então nós que é cristianismo, os evangélicos mostram que na casa do Pai há muitas moradas. Então nós cremos que no céu não tem limite. No céu há muitas moradas sim, e a gente irá para o céu. Para as testemunhas de Jeová, eles creem que no céu só vai 144 mil, ok? E o restante das testemunhas de Jeová vai viver aqui na terra, o paraíso aqui na terra para sempre. Então essa é a diferença para as testemunhas de Jeová e nós como evangélicos, o cristianismo, ok? Existem outras diferenças? Sim, mas eu quero falar uma diferença de cada um. Qual é a diferença entre os mormonismos para nós que somos evangélicos, ok? Os mormons, ele crê no batismo pelos mortos. O que é o batismo pelos mortos? Significa a salvação. Um exemplo, você não é mormon. Então você partir dessa vida, o que acontece? Mas você partiu sem salvação. Aí um parente seu agora é mormon. O que acontece? Agora, um exemplo, eu sou mormon. Meu parente partiu sem ser mormon e partiu sem salvação. E eu sou mormon agora, então tenho um batismo pelos mortos. E o batismo pelos mortos, eu vou lá me batizar nas águas, o batismo pelos mortos, para salvar o meu parente que partiu sem salvação. E ele terá salvação porque o batismo pelos mortos dá a garantia da salvação. E nós não cremos nisso aí. Nós cremos que o homem só é salvo através de Cristo. Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Nenhum outro nome é dado acima do céu, nem abaixo sobre a terra, que nós podemos ser salvos, senão através de Cristo. Somente Cristo que pode salvar o homem. João capítulo 14, versículo 6, disse de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outro meio de salvação senão Cristo. Então nós não cremos que o batismo pelos mortos será salvo. E existe outro meio de salvação e também existe salvação após a morte, né? Ok? Então nós não cremos nessa questão. Qual é a diferença entre nós com islamismo? A diferença islamismo, ele diz que Jesus não morreu crucificado, não ressuscitou e no seu nascimento não nasceu de uma virgem, ok? Então Jesus não foi crucificado, Jesus não ressuscitou e também não nasceu de uma virgem. Esse é o ensinamento islamismo. Qual é a nossa diferença? É que nós cremos que Jesus morreu crucificado, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que Jesus nasceu de uma virgem, ok? Que está lá no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, se não falha a memória, que diz assim que eis que uma virgem dará luz, ok? E aí mostra que a virgem dará luz, que Jesus veio através de uma virgem chamada Maria. Analisando também a nova era. A nova era diz assim, que a pregação econômica, pois ensina que toda religião são verdadeiras, as quais entre si
e está aguardando o surgimento do Cristo, da nova era, que é o Senhor, ok? Então, a nova era, sabe o que a nova era está esperando? A nova era está esperando é o anticristo, ok? Analisando essa questão, ele diz que toda religião é verdadeira. Não. Isso é o engano que o diabo ele coloca na mente das pessoas, ok? Porque se cada um pensa diferente, eu não creio em reencarnação. O Espiritismo ensina a reencarnação. Eu não creio no batismo pelos mortos. Então, os mortos ensina batismo pelos mortos. Eu não creio que só vai para o céu 144 mil. O Testemunho de Jeová ensina que você vai para o céu 144 mil. Então, toda religião são boa, toda religião são verdadeira? Não. Existe a verdadeira, existe a falsa. Não existe duas verdades, ou dois ou três, não. Só existe o certo ou o errado, a verdadeira ou falsa, ok? Então, para a nova era, diz que toda religião é verdadeira, ok? E também ele espera um novo Cristo que vai surgir. E nós sabemos que o novo Cristo que vai surgir será o anticristo que vai surgir no período da grande tribulação para trazer uma falsa paz para o mundo. E essa falsa paz, o anticristo vai conquistar a muitos, e muitos serão enganados nesse período aí, do surgimento do anticristo, ok? Então vamos lá. Nós, como cristianismo, nós não temos nenhuma dessa colocação aqui que as outras religiões pensam. O que nós cremos é que Jesus ele é Deus. Eu sei que existe várias religiões que dizem que Jesus não é Deus, ou é um Deus menor, ok? Assim como o Testemunho de Jeová diz que Jesus é um Deus menor. Está lá em João capítulo 1:1, na tradução do Novo Mundo, ele coloca com D minúsculo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele coloca com D minúsculo porque ele crê que Jesus é um Deus minúsculo porque ele crê que Jesus foi criado. Amém? Mas nós não cremos que Jesus foi criado e Jesus ele é Deus. Lá em João capítulo 20, versículo 28, Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Se Jesus não fosse Deus, Jesus tinha repreendido Tomé. João capítulo 1:1 diz que Jesus ele é Deus, o verbo, ok? Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8, diz que, em sendo de forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, se tornando-se servo. Então Jesus ele se fez homem, se fez servo, mas ele é Deus, ok? Também nós cremos que nós iremos para o céu, porque o próprio Senhor Jesus Cristo ele prometeu que na casa do Pai há muitas moradas. Também ele prometeu, assim como Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 15, 51, 52, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo e ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Nós cremos no arrebatamento, e que o arrebatamento não só vai só 144 mil para o céu. Nós cremos que existe vida após a morte, sim, que o corpo morre, mas a alma e o espírito sobrevivem após a morte. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus diz assim, não temeis o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. O que nós cremos no Espírito Santo, o Espírito Santo simplesmente não é uma força ativa de Jeová. É assim, as testemunhas de Jeová, ele ensina que o Espírito Santo é uma força ativa de Jeová. Nós não cremos, nós cremos que o Espírito Santo ele é Deus e ele é uma pessoa. Porque o Espírito Santo entristece, o Espírito Santo ele fala, ele convence. O Espírito Santo, a Bíblia diz que podemos pecar contra o Filho, mas não podemos pecar, blasfemar contra o Espírito Santo, ok? Nós cremos que o Espírito Santo ele é Deus, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 2 ao 5, que diz que ali o Espírito Santo ele é Deus. Na questão da salvação, nós cremos que só através de Cristo o homem pode ser salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 12, nenhum outro nome dado acima do céu, nem abaixo da terra, que o homem pode ser salvo, somente através de Cristo. Nós cremos que só Jesus é o único caminho, não existe outro caminho que leva o homem para o céu, somente a Cristo. Então o homem só é salvo através de Cristo, não pode ser salvo através de Maria, de Pedro, de João, de Paulo, de pastor, de padre. Ninguém pode salvar, nem Buda, nem Maomé, nem Allan Kardec, somente Cristo que pode salvar. Por isso que existe essa diferença entre cristianismo e as outras religiões, amém?
Que Deus nos abençoe e que essa palavra seja uma palavra de edificação.